Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao programa Despertar Espiritual. Aqui eu auxilio você a expandir sua consciência, a desenvolver a sua espiritualidade e alinhar a tua vida com o teu propósito de alma. Eu sou a Satya Kali, sou psicoterapeuta integrativa e transpessoal, sou graduada em psicologia e há 15 anos eu venho ajudando as pessoas a desenvolver a sua espiritualidade e alinhar com o seu propósito de alma. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, dá um like e comenta. E hoje o nosso episódio, o tema é autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade como um primeiro passo. Muitas pessoas que chegam até mim vêm buscando desenvolvimento espiritual e eu sempre considero que o começo realmente dessa história, desse desenvolvimento, se dá quando a pessoa começa a se autorresponsabilizar por tudo que ela vive, por tudo que ela co-cria na vida dela. A nossa vida é constantemente uma manifestação da nossa cocriação. Então eu gosto muito de colocar o tema autorresponsabilidade como o primeiro passo dentro de realmente um desenvolvimento espiritual, um desenvolvimento pessoal e um ingresso a uma maturidade emocional, psíquica e espiritual. Eu acredito que esse processo da autorresponsabilidade é um processo, realmente, é algo a ser desenvolvido. Não é uma coisa que você toma consciência e ela já manifesta em todas as áreas, em todos os níveis de consciência. A autorresponsabilidade, ela é um processo de desenvolvimento contínuo. Ela começa em determinado ponto da nossa vida e cada vez mais a nossa ampliação de visão vai se manifestando e essa autorresponsabilidade vai se desenvolvendo dentro de nós, vai surgindo dentro de nós. É um processo que pode começar a partir de uma situação específica e essa situação vai te dando tomadas de consciência ou através de um trauma. Então, na vida adulta já, né? Então é muito comum a gente passar vários anos da nossa vida, uma grande parte da nossa vida, acreditando realmente que nós somos vítimas de todas as coisas que acontecem conosco. Porém, chega um determinado momento onde a maturidade começa a vir, maturidade emocional, e a gente começa a observar que vários acontecimentos são acontecimentos repetitivos. Então, chega um determinado momento da nossa vida que a gente observa, mas todas essas pessoas realmente têm o mesmo perfil ou eu tenho responsabilidade em estar elegendo essas pessoas? E aí, pode ser que para você comece a acontecer como foi comigo, de um questionamento. Por que eu estou atraindo de novo situações semelhantes? Por que eu estou atraindo de novo pessoas que fazem as mesmas coisas? Eu nunca posso confiar nas pessoas, elas sempre me deixam na mão. E o que eu tenho a ver com esse processo de trocar de pessoas e as situações continuarem acontecendo? Tem a ver com eu assumir que quem elege essas pessoas e essas situações sou eu. Então esse é o primeiro passo da autorresponsabilidade. Você começar a fazer como se fosse uma revisão dos acontecimentos últimos da tua vida, no último ano, nos últimos 2 anos, e começar a fazer um mapeamento do que se repete, de qual a sua responsabilidade diante disso, quais as suas escolhas, e não só isso, mas como é a sua comunicação, como que você se coloca, você sabe falar não? Você sabe dizer o que é importante para você? A sua comunicação é clara? A autorresponsabilidade, ela tem alguns estágios que nós precisamos ter de melhoria em nós. Então, um dos estágios super importantes é a comunicação. E a comunicação é um grande desafio para todos nós, porque nós trazemos uma ideia de que nós precisamos falar o que o outro gostaria de ouvir para que a gente possa ser aceito no mundo, para pertencer aos grupos, para não ser abandonados, não ser rejeitados. Então, nós necessitamos, muitas vezes, de ter um discurso que nem sempre tem a ver com o que a gente realmente gostaria que fosse. E essa concessão acaba acontecendo e a gente acaba se colocando ou permanecendo em situações que nós não queríamos. E aí
logo na sequência, nós vamos acabar ser vítimas dessas situações. E são situações onde nós escolhemos inconscientemente ou conscientemente permanecer. Algumas pessoas podem achar que estão sendo castigadas pelo universo, ou castigadas por Deus, por estarem novamente dentro da mesma situação, ou situações onde ela se sente extremamente machucada, extremamente humilhada, mas ela continua ali. Então essa opção de continuar ali, ela tem que ser assumida como autorresponsabilidade. É tempo de assumir a nossa vida, é tempo de assumir a nossa autorresponsabilidade com tudo que acontece conosco, inclusive das nossas emoções, dos nossos sentimentos, de tudo que a gente escolhe sentir, tudo que a gente escolhe viver. Se eu escolho sentir raiva, sentir vingança, por mais que eu não consiga ainda mudar, eu estou envenenando todo o meu sistema. Se eu não quiser mais sentir isso, eu preciso buscar ajuda para me autoconhecer, para saber como que eu posso mudar esses comportamentos que às vezes são automáticos, trazendo estado de presença para que eu consiga mudar. Isso é autorresponsabilidade. Eu vou contar uma história minha, que eu acho que é uma história que vai exemplificar muito esse processo. Eu já venho há mais de 25 anos num processo de trabalho comigo mesma, de autodesenvolvimento. E há uns 4 anos atrás, eu fiz uma mentoria, eu contratei um mentor para me ajudar com os meus processos na minha empresa, que é uma empresa de curso de desenvolvimento pessoal. E quando eu fui fazer esse processo com ele, ele me disse uma frase assim: até quando você vai deixar a sua vida ser prejudicada e entrar no caos pelo caos dos outros? Essa frase foi tão impactante que é a frase onde eu me norteio. Todas as vezes que eu tô calma, que eu tô alinhada com os meus propósitos, o meu dia tá fluindo e alguém de fora aparece do nada e provoca caos, eu observo. Eu olho para dentro imediatamente e observo o que eu estou permitindo que o caos de fora bagunce o meu lugar de paz interno. E aí essa frase ficou ressoando dentro de mim, e aí eu comecei a perceber que todas as pessoas que eram os meus assistentes, eles me deixavam na mão. Então tinha um evento que precisava chegar mais cedo para arrumar o salão, para preparar o coffee break para poder receber as pessoas, e quando eu chegava lá, a pessoa responsável não tinha vindo, não tinha avisado, as pessoas estavam lá na rua sem o salão estar arrumado. Isso aconteceu com várias vezes, com frequência e com várias pessoas. Fui trocando as pessoas e continuavam acontecendo. Um ano depois, eu acabei contratando 3 pessoas para um evento para evitar que acontecesse um imprevisto desse tipo. As 3 pessoas não conseguiram chegar. O evento foi prejudicado por conta desses atrasos, dessas pessoas que não vieram. Eu me via sozinha para ser a palestrante, para arrumar o salão, para receber o dinheiro das pessoas, para poder fazer a integração com todos. E eu ficava muito arrasada, com muita raiva. E aí eu parei um dia, deitei, fiz um ritual espiritual, conectei com os meus mestres e perguntei o que está acontecendo que eu não posso confiar em ninguém. Todas as pessoas me deixam na mão. E aí eu fechei os olhos e aí me veio uma reflexão. Você elege pessoas que não conseguem administrar nem a própria vida. São pessoas que querem ajudar, mas o problema que elas realmente estão passando são problemas que elas não chegam no horário, na vida delas, elas não conseguem um emprego porque elas não conseguem sustentar e manter uma disciplina. Então, como que você espera que pessoas que não estejam ainda nesse grau de entendimento com a vida delas possam dar a você uma coisa que nem para elas estão conseguindo dar ainda? Isso é sua responsabilidade, é você que está elegendo. Essas pessoas são maravilhosas para outras coisas.
não para isso que você está querendo. Você não está olhando para elas, você está olhando para a sua necessidade, sem olhar o que é o melhor delas, sem olhar o que é possível, sem olhar o que elas realmente querem. Porque as pessoas, elas às vezes, elas vinham pedir para fazer esse tipo de trabalho, para conseguir fazer o curso, então eu fazia uma troca, uma permuta. Mas era realmente a dificuldade delas e eu não conseguia olhar a elas, eu olhava para o que eu precisava. E aí, quando aconteceu essa mensagem dos mestres, eu parei e falei, ok, eu assumo a responsabilidade. Eu estou querendo do outro algo que ainda ele não faz nem para ele. Por quê? Porque eu sou especial? Por que eu acho que para mim essa pessoa vai fazer? E aí foi quando eu pedi desculpas para essas pessoas, de esperar delas e de culpá-las por uma coisa que elas não desenvolveram ainda. E essas pessoas acabaram ficando, elas foram remanejadas para outras coisas que elas tinham mais maestria, já estavam desenvolvidas nelas, e eu comecei a alinhar o que eu precisava de alguém com o que realmente essa pessoa podia entregar. Então, eu assumi a responsabilidade disso e depois disso diminuiu 99% essa questão da pessoa de fora criar o caos dentro de mim, da minha vida. Então esse é um relato que eu queria trazer para vocês, que por mais que a gente já venha 20 anos, 25 anos no desenvolvimento, o desenvolvimento pessoal, essa visão mais alinhada com a nossa alma, com o nosso propósito, ela vem em camadas. Eu costumo falar que é como uma camada de uma cebola. Você vê, aí você tira uma casca, você vê mais um pouquinho, aí você vai descascando a cebola e você vai vendo com mais profundidade. Eu cresci numa família de Chaitanya e onde tudo a gente tinha que ver o positivo das coisas. Essa filosofia ela fez sentido até os meus 20 anos, depois ela começou a não fazer mais sentido para mim. E eu comecei a ser muito crítica, né, de tudo que acontecia. E por muitos anos eu fiquei colocando a responsabilidade no outro. Então, sem justamente essa questão que eu acabei de trazer, que é a questão do olhar o quanto é a minha parte de compromisso naquela escolha, naquela eleição. O quanto a minha comunicação é falha, o quanto eu não deixo explícito e claro o que realmente eu estou esperando dessa pessoa. Ou quais são os nossos acordos. Nós temos vários acordos, nós temos contratos de alma, nós temos pactos inconscientes, nós temos relacionamentos cotidianos com pactos que não são claros. A gente nem sabe às vezes que existe um pacto, mas existe. É muito comum algumas pessoas que são pessoas bastante disponíveis para ajudar o outro. Então, imagina uma situação que você tem uma sogra, por exemplo, que chega na tua casa e vê a louça suja, ela começa a lavar, ou que todos os dias de manhã ela passa na tua casa e leva teu filho para a escola, e de repente isso virou uma obrigação. O dia que ela não passa para levar teu filho na escola, você começa a xingar a tua sogra que te deixou na mão, porque hoje ela não veio para levar o teu filho na escola. Existiu um acordo que ela viria todos os dias? Isso é responsabilidade dela? Você chegou a sentar com ela e falar, olha, eu estou te agradecendo, você está fazendo isso de coração, você vai vir sempre? Porque sem a gente perceber, a gente começa a achar que o outro nos deixou na mão. E não necessariamente foi estabelecido um acordo claro entre as duas partes. Ou ela pode começar a achar que ela é uma escrava sua, que você não recebe, não reconhece o que ela está fazendo de levar seus filhos na escola. Mas houve um acordo? Ou ela deveria assumir a autorresponsabilidade, que foi uma escolha dela, sem esperar um reconhecimento como algo que afere? Se o reconhecimento vier, é um presente. Então percebam que tem muitas coisas que são ocultas, mas que elas são contratos, são pactos e não são falados, não são trazidos à consciência muitas vezes. E que são pactos que vão gerar desordem, vão gerar dores emocionais, vão gerar conflito entre as pessoas. Então, a autorresponsabilidade, ela é muito importante também para o nosso fortalecimento enquanto pessoa no mundo.
A autorresponsabilidade, ela nos dá uma coisa chamada autonomia. Autonomia de escolha, autonomia de sermos quem nós somos, autonomia de mudar a nossa realidade, autonomia de falar, eu não quero mais isso para minha vida, de você ter o poder de realização, de você ter o poder de transformação e de transmutação, sem culpa, sem remorso. Então, os benefícios da autorresponsabilidade são inúmeros. E na espiritualidade, que é o nosso tema, a autorresponsabilidade espiritual diz respeito a tudo que você escolher na tua vida como um todo. Diz respeito a você escolher ter bons pensamentos, você escolher vibrar numa frequência amorosa, elevada, vibrar numa frequência de luz. Diz respeito a você começar a observar as companhias, os lugares que você frequenta. Não é criticar porque o outro bebe ou usa droga, mas por que você está lá? Deixa a pessoa com as escolhas dela, mas não se faça de vítima, não critique o outro. Se autorresponsabilize. Então, quando a gente começa a desenvolver a espiritualidade dentro de nós e se conectar cada vez mais, vocês vão perceber que uma das coisas que começa a acontecer é a nossa consciência começar a querer melhorar a nossa alimentação, a purificar os nossos vícios, e muitas vezes a gente vai cair em tentação, e aí a autorresponsabilidade vem e fala, você se comprometeu com você, com o seu corpo, com suas emoções. Então é minha autorresponsabilidade me permanecer no centro, permanecer numa frequência vibracional elevada, sair de relacionamentos tóxicos, parar de me autopunir. Então, os benefícios da autorresponsabilidade são inúmeros. E a gente pode dividir essa questão da autorresponsabilidade em vários setores. Então, responsabilidade psíquica, responsabilidade emocional, responsabilidade nos relacionamentos, responsabilidade física, quando eu conservo o meu corpo, quando eu me protejo. Então, a autorresponsabilidade é um termo muito importante que a gente precisa fazer com que se manifeste em nossa vida. Ponto importante dentro desse assunto, autorresponsabilidade, é parar de culpar o outro e parar de querer que o outro faça do nosso jeito. Então, muitas vezes nós nos vemos vítimas das situações porque nós não temos uma habilidade de falar não ou de nos posicionarmos por nossos medos, da nossa criança ferida, dos nossos traumas, e a gente acaba culpando o outro ou muitas vezes exigindo que o outro faça da nossa forma, que o outro seja igual a nós, ou então a gente acaba querendo ser igual ao outro. Então é muito importante entender que tudo que as pessoas fazem, elas fazem porque elas não querem sofrer. Tudo que as pessoas fazem, elas fazem porque elas aprenderam que essa é a melhor forma de fazer. Então, é muito importante a gente observar que cada um tem a liberdade de fazer as coisas da forma que eles acham que tem que fazer, assim como nós. Mas que todas as pessoas estão fazendo porque elas escolheram fazer dessa forma. Uma coisa que acontece demais nessa questão da autorresponsabilidade da vítima é nós assumimos um papel concessivo em todas as nossas relações, seja de trabalho, espiritualmente, familiar, de relacionamento, porque a gente não consegue se posicionar, muitas vezes a gente nem sabe ainda o que nós vamos escolher de verdade, e a gente acaba achando que tem que pertencer, tem que ser daquela forma, e aí nós adotamos um padrão concessivo. O que o padrão concessivo faz? A pessoa não se coloca como uma pessoa responsável por aquilo, ela faz porque o sistema pediu para fazer e ela se sente vítima daquele sistema, como se ela não soubesse, como se ela não tivesse capacidade de escolha e de decisão. E aí ela fica ali, se mantendo naquilo, totalmente satisfeita, muitas vezes com sensação de traindo a si mesma, mas ela não consegue sair daquilo, porque ela acha que ela tem uma obrigação com aquilo ou ela vai ter um ganho com aquilo.
Então, muitas vezes, eu estou me dedicando 3, 4 noites a trabalhar num centro para ajudar as pessoas, porque eu acredito que a minha missão é ajudar as pessoas, mas eu não concordo com a forma que os dirigentes da casa atuam, os meus colegas de trabalho atuam, e eu entro em sofrimento, me sentindo vítima daquelas pessoas, sendo que eu estou ali porque eu acredito que eu preciso fazer a minha missão. Então, nas nossas escolhas inconscientes ou conscientes, mas na maioria inconscientes, nós sempre vamos ter um ganho de estar ali, tá? Mesmo quando você está vítima, você tem um ganho de estar ali. Isso pode ser meio ruim de ouvir, mas você não ficaria ali se não tivesse um ganho. Esse ganho pode ser pertencer, esse ganho pode ser ter alguém, esse ganho pode ser não ter que olhar para a sua vida e entrar no caos e saber que a sua vida não tem rumo. Esse ganho pode ser confortável, não ter que se posicionar e se expor. Ou esse ganho pode ser não ter que enfrentar o que você realmente pensa, enfrentar as pessoas. Então, assim, sempre por trás de uma concessão onde você se sente vítima e de um sofrimento, tem um ganho. E muitas vezes a espiritualidade ela vai te colocar em prova para que você olhe para isso cada vez mais profundamente. Para que você enxergue que você está escolhendo e dizendo sim para aquela situação. O mais importante é colocar na balança, já que sempre tem um ganho. Quanto eu estou ganhando, quanto eu estou perdendo? Ou eu estou ganhando pertencimento, mas a qual custo? A qual preço isso está me custando? Porque às vezes o preço vai custar a tua vida, às vezes o preço vai custar a tua saúde. Então é necessário a gente fazer um mapeamento e colocar na balança que ganho é esse oculto através dessa sensação de vítima e qual é o preço que eu estou pagando para isso. E assumir, pedir ajuda aos seus guias, aos seus mestres, para que você possa sair dessa situação, encontrar qualidade de vida, elevar suas frequências e fazer as escolhas que estão alinhadas com o seu coração. Escolhas que estão alinhadas com o seu corpo, que vão te dar saúde, sensação de paz, de prazer e que vão te elevar a frequência. Consequentemente, sua vida muda. É nisso que o universo entra para te ajudar. Quando você diz sim para a tua verdade, ele te ajuda abrindo as portas. Acontecimentos inesperados acabam surgindo na tua vida. Quando a gente começa a desenvolver nossa espiritualidade, é comum que a gente comece a desenvolver isso participando de eventos, de rituais, fazendo parte de uma casa espiritual. E é muito comum observar pessoas que colocam a culpa pelo, de repente, não sucesso daquele momento que ela está passando, nos mentores, nos guias, nos dirigentes da casa, nos colegas de trabalho espiritual. E de novo, né, a autorresponsabilidade ela engloba todas as áreas da nossa vida. Muitas vezes, quando você está atendendo uma pessoa que está precisando de uma ajuda espiritual, uma ajuda psicológica, emocional, é bastante comum, 50 minutos de sessão, a pessoa falar 50 minutos sobre o ex-marido, ou o marido, ou a esposa, a vizinha, a mãe, o filho, e nem um minuto desses 50 minutos ela vai falar sobre ela, porque ela elegeu, porque ela se colocou nessa situação, porque ela está ali. Tudo ela vai falar do outro, que é o outro, que é o outro, que é o outro. E essa postura e posição de que tudo é o outro nos coloca num lugar constante de sofrimento. Porque se tudo é o outro, então isso significa que eu não tenho capacidade de agir. Eu estou impedida de fazer algo por mim, porque o outro é o responsável por isso. Então eu me torno vítima prisioneira dessa situação. Então quando a gente começa a convidar a pessoa com uma pergunta simples, e como que fica para você isso? Por que como que você poderia sair disso? O que você precisa para sair dessa situação? Se você pudesse sair, como você faria? Essas perguntas são perguntas que são gatilhos para a pessoa perceber que existe um lugar que ela tem dominância e que ela pode sair disso, que ela não precisa ser vítima disso
um tempo integral constantemente para sempre. Então, quando a gente começa a ter a consciência que nós somos autorresponsáveis, nós começamos a resgatar o nosso poder de autonomia, de decisão, de escolha. Então, isso começa a trazer saúde, começa a trazer esperança, começa a trazer vitalidade de volta naquela vida onde a pessoa está prisioneira das próprias escolhas inconscientemente. Muitas vezes é necessário um desenvolvimento de alguma habilidade para que a pessoa consiga desenvolver a autorresponsabilidade. Então, por exemplo, se eu não tenho a capacidade ainda de falar não, eu tenho que desenvolver essa habilidade de falar não. Eu preciso começar a olhar para isso, praticar isso em mim, aos poucos, para eu conseguir falar não. Desculpa te desapontar, mas hoje eu estou cansada, eu não posso. Às vezes são habilidades emocionais ou psíquicas ou físicas que eu tenho que ter, ou até intelectuais, cognitivas, que eu preciso desenvolver para conseguir me autorresponsabilizar. Então, às vezes existem alguns processos anteriores que vão se organizando, desenvolvendo, para depois eu chegar e dizer, sou autorresponsável por isso, né? E assumir a tua vida. A espiritualidade, ela sempre vai dar 5 passos por você a partir do momento que você der um passo por você. Então, quando você der um passo por você, o universo dará 5 passos por você. Mas você precisa dar o primeiro passo, você precisa trazer a consciência e falar, eu preciso de ajuda para desenvolver a habilidade de me comunicar. Eu preciso de ajuda para olhar para mim e parar de falar que os outros que fizeram isso. Então, tudo isso é desenvolvimento. E a autorresponsabilidade como primeiro passo para o desenvolvimento espiritual. Muitas pessoas sofrem na questão do desenvolvimento espiritual porque sentem prisioneiras da linhagem, da vertente espiritual da família, dos pais. Ontem mesmo eu atendi uma pessoa que ela tem paixão, o corpo dela tudo vibra, o coração vibra por candomblé, terreiros de umbanda, atabaques, mas ela vem de uma família evangélica. Então ela não consegue se imaginar se permitindo conhecer isso que toca o coração dela. Por quê? Porque a família toda é evangélica e ela fala que a família não aceitaria. Então é uma prisão e muitas vezes nós temos que autorresponsabilizar e falar, eu agradeço, eu amo vocês, mas isso é de vocês, vocês escolheram e eu posso escolher outra coisa. Então a autorresponsabilidade como primeiro passo no desenvolvimento espiritual significa libertação, compromisso, escolha consciente. Escolham conscientemente. Comecem a observar o que vocês precisam para desenvolver a autorresponsabilidade. Quando você der um passo na direção do centro do seu ser, o universo dará 5 passos para você. Muito obrigada.